próximo trabalho. Passamos estes 4 jogos sem lesões, pelo menos agora, que possamos dizer, ainda não há o relatório final, ainda não recomeçamos, mas sem lesões que possam impedir o trabalho de alguns jogadores que acabaram de fazer os jogos todos, e vamos recomeçar um novo ciclo. E esse ciclo vai seguramente dar-nos mais capacidade para poder resolver alguns problemas que ainda não somos capazes de fazer. Gesualdo, boa tarde. Eu gostaria que você falasse a respeito da propositura que o Santos veio para a partida de hoje com 3 jogadores tipicamente mais marcadores do que criadores, faltava alguém para levar essa bola até o ataque. Qual foi a tua intenção com o Sandri, o Jobson e o Pituca, 3 jogadores de contenção ali na defesa, com 3 atacantes, e sendo que esses 3 atacantes você não tinha ninguém de profundidade, são 3 homens que jogam até como referência, tanto o Caio, como o Sacha e até mesmo o jogador Raniel. Qual foi a tua intenção e se faltou profundidade para o time? A minha intenção foi muito simples, foi em função do elenco que há e da característica dos jogadores, foi aproveitar ao máximo aquilo que é necessário. Como eu disse, o Corinthians tem uma estrutura em que praticamente parte o jogo com 4 atrás mais 1 e à frente também, e necessariamente tínhamos que jogar num espaço em que eles tinham, por vezes não tinham jogadores e por vezes tinham jogadores. Foi sempre difícil o contra-ataque porque nunca deram muito espaço, foi sempre fácil para eles segurar a bola e poder, portanto, partir para aí. Portanto, nós tivemos alguma dificuldade desse nível, mas independentemente dos 10, nós, à medida que o jogo foi andando, fomos começando a ganhar esse espaço e a conseguir jogar. Não se trata dos três médios que a gente foi, porque já jogamos assim no outro jogo, diferente, mas é com a mesma situação. Jogamos também no primeiro porque nós temos que aproveitar no máximo o elenco que temos neste momento. Não houve nenhuma intenção que não fosse recuperar a bola no tempo certo, no espaço certo e atacar. Às vezes as coisas não se conseguem, não é? Não é fácil. Gesualdo, boa tarde. Você promoveu a estreia do Sandri na temporada, apenas o 3º jogo dele no profissional, 17 anos. Eu queria que você avaliasse a atuação dele hoje no Clássico, porque você o substituiu no intervalo. Não, quando substituiu o Sandri ao intervalo, não tem nada a ver com aquilo que era o rendimento dele na primeira parte. Saiu ao intervalo porque nós estávamos com alguma dificuldade na construção naquela zona e era necessário ter um outro jogador com mais experiência, acima de tudo com uma outra dinâmica técnica que pudesse favorecer mais a nossa saída de bola, especialmente aquilo que era a construção final, não no início, mas no fim. É que tudo mudou com o golo, tudo mudou com a expulsão, quer dizer, portanto, já não há análise aqui que possa ser feita da mesma forma que foi feita por mim e por toda a gente no início da segunda parte. Às vezes há momentos do jogo que alteram tudo aquilo que é o plano, tudo aquilo que são as análises, tudo aquilo que são os acontecimentos. Vocês percebem isso. Mas não foi. O Sandri tem muita qualidade, é um jogador que é campeão do mundo, tem 17 anos, é verdade, ou 16, mas tem qualidade. E nesses jogadores nós temos que apostar muito. Acho que o futebol brasileiro tem que apostar nesses jogadores e há ter coragem para o fazer também. Independentemente de, por vezes, as coisas não serem tão bem como isso. Mesmo aconteceu com o Caio, não é? Ok? Mas cada um na sua casa faz aquilo que acha que é o melhor e eu estou a tentar fazer na minha casa aquilo que eu acho que é o melhor para o clube, para os jogadores e para a equipe. Gesualdo, muito boa tarde. Então, primeiro de tudo, gostaria que o senhor falasse para a gente sobre a postura da imprensa, porque logo na sua chegada ao Santos disse a entrevista a um jornal português que a imprensa brasileira é um pouco mais ofensiva, um pouco mais criticava um pouco mais do que a portuguesa. Desculpa, depois de 4 jogos. Olha uma coisa. Uma coisa é aquilo que eu digo, outras coisas é aquilo que às vezes são ouvidas e outra coisa é aquilo que depois é escrita. Você sabe que às vezes uma palavra, um artigo, um pronome muda o sentido todo. Eu estou a falar em português, vocês em português do Brasil, e há algumas diferenças. Não acho. O que eu disse e repito, que a imprensa brasileira não é agressiva, é muito mais, como é que eu ia explicar, muito mais capaz de ir mais fundo, ir à procura das coisas, porque o futebol no Brasil é isso. Vocês são aquilo que o futebol brasileiro é, paixão, permanentemente programas, o futebol para vocês é a vida também, e isso reflete-se em todos os setores, nos jogadores, nos árbitros, nos assistentes, nos torcedores, na imprensa, em tudo, não é? Portanto, há uma forma que eu acho que é
natural para aquilo que é o futebol brasileiro. Não tem nenhum sentido pejorativo quando eu falei nisso. Indo um pouco mais a fundo, então, o presidente, na verdade, José Carlos Pérez, disse que não vai fazer nenhum tipo de contratação até o fim do Campeonato Paulista, porque o clube não tem dinheiro, foram cortados 100 milhões de reais pelo Conselho Deliberativo. Como o senhor acredita que isso pode interferir, influenciar no futuro do Santos? Esse Santos consegue se dar bem sem qualquer tipo de reforço até o fim do Paulista? Não, o que eu digo é que, eu não vi essa, repara, outra coisa, só um parênteses, são tantas notícias, são tantos sites, são tantas coisas que vão surgindo, que eu, como treinador, não tenho nem tempo, nem espaço para poder estar a olhar tudo isso, entendeu? Não tenho. Acho que faz parte do nosso trabalho, mas faz parte também, para vocês entenderem, que muitas coisas estão um pouco fora daquilo que é a realidade, quando se avalia exteriormente, entendeu? Portanto, disse isso, eu não vi, mas quando disse isso, disse seguramente como dirigente, como principal figura do clube. Portanto, nós temos um elenco, nós vamos trabalhar com esse elenco e enquanto isso acontecer, nós vamos fazer o máximo, vamos meter o máximo daquilo que podemos e sabemos, no sentido de valorizar os jogadores e valorizar a equipa. Não há recuo nenhum em relação a essa matéria. Fique claro, nenhum. Boa tarde, professor. Olha, só uma coisa que eu lhe vou dizer. Desculpa lá. Claro. Por exemplo, só o facto de se poder fazer transferências durante 6 ou 7 meses, você acha que estabiliza alguma coisa? Fala. É diferente. Haver uma janela em que toda a gente está à espera de poder sair para o estrangeiro. Mas isso são regras. São regras. Nós temos que viver com elas e temos que filosofar sobre isso. Mas temos que, acima de tudo, agir de acordo com aquilo que é as regras que imperam no futebol brasileiro, que nós temos que respeitar. Não. Em vez de estar a pensar só em que é necessário fazer contratações, em que é necessário trazer mais jogadores, em que é trabalhar nos reforços, tem que se analisar o que é que essas situações provocam nas equipas e nos clubes. Se quiserem estar a perder tempo, se não quiserem também, não vale a pena. Mas é verdade, não é? É, não é? Começa uma, depois fecha outra, começa toda, o Brasil tem durante todo, depois em junho vai acontecer outra. Na Europa também acontece isso, só que é menos tempo. As coisas são muito mais claras. Portanto, o futebol brasileiro é assim, eu vou respeitá-lo, nele nós vamos trabalhar, sem qualquer desculpa em relação a essas matérias, mas eu acho que muito mais importante que se estar a desculpar, que é aquilo que eu não estou a fazer, porque eu não me estou a desculpar, é analisar e adaptar aquilo que é o trabalho a uma realidade. Que é essa. Agora sim, professor, boa tarde. Na esteira um pouco da pergunta do colega, e agora com mais ou menos um mês de trabalho, queria que o senhor me falasse qual que é se o senhor está satisfeito com o elenco e qual é a sua relação com a diretoria do Santos hoje. Boa. Até agora é ótimo. Mas o Santos tem um presidente e o Santos tem um diretor desportivo, que é o Sr. Guilherme Tomás, que na minha opinião é muito bom. Muito bom. E o Santos tem uma realidade que são estas dirigentes e a Comissão Técnica que têm que resolver, que têm que trabalhar em conjunto para poder avançar com a equipa e avançar acima de tudo com o clube. Se você acaba de pôr um problema que eu não sabia, não é? Outros existem naturalmente em todos os clubes. E então vamos puxar os braços e começar não, vamos embora para a frente, vamos andar. Estou habituado a isso há muitos anos, sabia? Muitos anos. Portanto, é isso que vamos dizer, a relação é boa. É ótimo. Que faltou se o senhor está satisfeito com o elenco do Santos? Não ouvi. Isso hoje, com o elenco que o senhor tem nas mãos hoje? Não, como deve calcular, não vou fazer nenhuma referência a isso. Não seria nem correto, nem justo, nem leal para aquilo que é os meus jogadores no momento. Os meus jogadores são os melhores. Não posso estar neste momento a pedir qualquer observação sobre aquilo que é o elenco do Santos. São com eles que eu trabalho, são eles que são os meus jogadores. Tudo o que houver acerca dessa matéria é discutida dentro do clube. Gostaria que fosse, mas não é. Mas é discutida dentro do clube. As decisões têm que ser tomadas dentro do clube. Tá bom? Acabou? Mais nada? Gesualdo, boa tarde. Desculpa, tá bom. Boa tarde.